Gênesis 41, versículo 50. Gênesis 41, versículo 50, para a gente falar sobre nunca mais refém do passado. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Que bom poder estar aqui com o pastor Aguiar, com o pastor Cleito, com todos os amigos obreiros. Gênesis 41, 50. Se você achou, diga achei. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você pode dizer amém? A infância de José e a adolescência dele foram dias traumáticos, dias difíceis. Se nós fizermos uma lista das dificuldades, dos traumas, das feridas que ele sofreu, a nossa lista é bem enorme. E eu quero mostrar para você essa lista das dificuldades que José passou na sua infância e na sua adolescência. Veja, quando José ele era um menino, ele foi vítima da preferência paterna. O pai resolveu escolhê-lo como o filho preferido, o filho querido. E nem sempre isso é benéfico. Na verdade, na maioria das vezes, isso é maléfico para a criança, para a educação da criança. José também foi vítima de ódio dos seus irmãos. Se a gente for conferir Gênesis 37:4, veja o que o texto bíblico diz: odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. José tinha muitos irmãos. José tinha 12 irmãos, homens, e veja esse detalhe: os seus irmãos não conseguiam falar com ele. Não havia relacionamento e era um relacionamento de ódio. Consegue imaginar os cafés da manhã? Consegue imaginar os almoços de domingo? Consegue imaginar os cafés da tarde dessa família, aonde José recebia ódio extremo dos seus irmãos? José também era objeto de inveja espiritual. Deus falava com José através de sonhos. Deus comunicava com José coisas sobre o futuro. Os seus irmãos, por esse fato, odiavam esse dom de José. Veja, Gênesis 37:5, devido aos sonhos que José tinha, os seus irmãos odiavam-o ainda mais. Eles já tinham uma dose extrema de ódio, mas devido aos sonhos, eles apertaram o plus, pegaram o botão do ódio e apertaram ainda mais. Veja, preferido do pai, odiado pelos irmãos, odiado pelos seus dons espirituais, José sofreu violência familiar. Os seus irmãos tentaram matá-lo. Eles tiraram a túnica colorida que ele tinha, roubaram um presente precioso que o seu pai tinha. Ele foi vítima de furto, de algo precioso. Jogaram José em um poço vazio. Venderam-no como escravo aos ismaelitas. Mancharam a túnica que pegaram dele com sangue. Forjaram uma morte de José. Forjaram ao pai de que um animal tinha despedaçado José. José sofreu tudo isso. Ele foi traído, humilhado, torturado emocionalmente. Você consegue imaginar José dentro daquela cova, olhando para cima e vendo seus 2 irmãos mais velhos se despedindo dele, deixando ele ali solitário e sozinho. José viveu a dor da solidão.
José viveu a dor da perda. José viveu a dor da saudade. José foi vendido como escravo, ele viveu a dor da escravidão. Ele sentiu na pele o que é ser vendido. Ele sentiu na pele o que é ser humilhado, abusado por pessoas. José sentiu a dor da saudade. Por último, José sentiu a dor do desconhecido. Terra estranha, pessoas estranhas, ser escravo, não conhecia ninguém. Gente, José tinha tudo para ser um adulto, um homem emocionalmente abalado. José tinha tudo para ser um homem emocionalmente desestruturado. José tinha tudo para ser um homem preso ao seu passado, cuidando das suas próprias feridas emocionais. José tinha tudo para não triunfar. José tinha tudo para não liderar, para não estar à frente de pessoas. Quando José olhasse para o seu passado, ele tinha tudo para ser um homem desestruturado em todos os níveis emocionais. Agora, quando a gente vai ver o homem que José se tornou, quando a gente vai ver o futuro de José, a gente vai ver um homem líder, um homem de comando, um homem influenciador, um homem seguido por pessoas. Quando a gente vai ver o que José se tornou no seu futuro, a gente vai ver um homem de comando, um homem de experiências. A gente vai ver um homem que estava à frente de seu tempo. Quando a gente vai ver tudo que José se tornou, a gente vai ver que a bênção de Deus estava sobre ele. O que aconteceu? Qual a lição que José traz para a minha vida, para a sua vida? Qual a lição que José traz para a nossa família nesta manhã de domingo? Veja, José teve 2 filhos antes da famosa fome chegar ao Egito. Esses 2 filhos, o nome do primeiro se chama Manassés. Gênesis 41 e 50 é o momento onde José vai celebrar a chegada do seu primeiro filho. É o momento onde ele vai dar o nome para o seu filho. Dar o nome para o seu filho era algo muito especial, era um momento marcante. Aquele momento iria marcar a história daquele menino que estava ali nos braços de José. E José olha para o seu filho e diz: você se chamará Manassés, porque Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o sofrimento e tudo que eu vivi na casa de meu pai. Manassés significa aquele que faz esquecer, aquele que faz esquecer. Mas José teve ainda um segundo filho. A sua esposa entrega um segundo filho a ele, e ele pega nos braços, tempo depois, do seu segundo filho. E José de novo vai celebrar a chegada daquele menino. José de novo vai marcar aquele momento, e ele vai nomear o seu segundo filho. E ele dá um nome dizendo: você se chamará Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez esquecer. Quando o primeiro filho chega, ele diz: Deus me fez esquecer tudo o que eu vivi. Quando chega o segundo filho, ele diz: Deus me fez prosperar. E Efraim significa frutífero. Frutífero. Quando nós vemos quantas coisas José colheu, José realmente foi um homem frutífero no Egito. Veja, José tinha um anel dado por Faraó, e esse anel era símbolo da autoridade que José tinha no Egito. Gente, quando as pessoas queriam comer, quando as pessoas do mundo inteiro queriam se alimentar, queriam mantimentos, elas procuravam quem? Elas procuravam José. José era o homem frutífero. José era o homem que dava de comer às pessoas. José era o homem que distribuía a vida às pessoas. No Egito, deram um codinome a José. E o codinome que deram a José era Zafenate
Paneia, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Realmente José era um homem frutífero. Ele colheu bênçãos extraordinárias. Mas tudo isso chegou na vida de José devido ao marco, ao momento quando ele vai celebrar a chegada do seu primeiro filho, quando ele diz: Deus me fez esquecer, Deus me libertou, Deus me livrou de tudo aquilo que eu vivi no passado. A lição do sermão desta manhã para você não esquecer, para você gravar aí no seu coração. A lição do sermão desta manhã é essa: não podemos ter uma vida frutífera enquanto Deus não nos ajudar a esquecer os traumas do passado. Nós nunca viveremos uma vida frutífera enquanto Deus não nos ajudar a esquecer os traumas do passado. Olha para quem está do seu lado aí, faz um sorriso para essa pessoa e diz: você precisa esquecer. Está fraco, gente, que diga: você precisa esquecer os traumas do passado. Agora diga: porque Deus tem um futuro frutífero para você. Quando José celebra: Deus me fez esquecer tudo que eu passei, ele estava pronto para vislumbrar, para viver as coisas extraordinárias que Deus daria para ele no futuro. Era preciso ele encerrar as páginas usadas e rasuradas pelo passado. Era preciso ele encerrar as portas, fechar os ciclos. Era preciso ele terminar os capítulos. Era preciso ele escrever novas páginas para a vida dele. Eu estou falando com pessoas aqui nesta manhã que foram despedidas do trabalho e até hoje não esqueceram isso. Deus tem novas oportunidades, Deus tem novos cursos, novas faculdades, Deus tem novas coisas para você empreender, mas você está preso àquela oportunidade de trabalho que você perdeu há 10, 15, 20 anos atrás. Eu falo com pessoas nesta manhã que foram traídas. Eu falo nesta manhã com pessoas que sofreram percas financeiras. Você foi roubado. Eu falo nesta manhã com pessoas que tiveram sócios, e esses sócios te traíram, te roubaram. Esses sócios te enganaram, e até hoje você não abre mais nenhum negócio. Até hoje você tem problemas em assinar papéis. Eu falo com pessoas que não conseguiram encerrar faculdades, tiveram traumas dos seus tempos de faculdades, e até hoje vocês não conseguiram mais receber nenhum certificado. Até hoje você não conseguiu romper na vida profissional. Eu falo com pessoas nesta manhã que sofreram percas terríveis nas áreas emocionais. Você teve um noivo, e esse noivo te causou feridas. Você foi traída. A sua santidade foi roubada, a sua inocência foi roubada, a sua alegria emocional foi roubada de você. Até hoje você não consegue mais ter alegria emocional. Eu falo com pessoas que foram feridas com palavras por seus filhos. Seus filhos te feriram. Talvez o seu ex-marido te feriu. Foram feridas físicas, feridas emocionais. Como às vezes o passado nos entrega páginas de dor. Como às vezes o passado nos entrega momentos, minutos talvez, de lástimas e de tristezas. Eu falo com pessoas que tiveram escolhas erradas no passado. Você abriu aquela empresa e a empresa deu errado. Você escolheu essa pessoa e essa pessoa não prosperou. Você teve feridas emocionais. Você foi abusado no passado. Talvez você perdeu um parente querido. Aquele pai morreu, a mãe morreu, o seu avô morreu. Aquela pessoa que você amava, que estava com você, partiu. Gente, as nossas feridas do passado,
as coisas que nos acontecem, que nos magoam, que nos entristecem, não podem nos aprisionar. Ei, você vai ficar preso ao passado até quando? Perguntando por quê? Enquanto você tem coisas para conquistar, enquanto você tem novos empreendimentos, novas vendas, novas oportunidades, novas pessoas para conhecer, novas amizades, novos lugares para conhecer, você está preso ao passado em um quarto escuro se perguntando, por quê? Como isso foi acontecer? Qual o motivo que isso aconteceu? Quais foram as razões? Enquanto você tem novos projetos para escrever, novos e-mails para mandar, novas coisas para construir, você está preso em um mundinho perguntando, por quê? Por quê? E por quê? Você pegou o controle e só existe um canal na sua mente. O canal voltando às feridas do passado. Você senta no sofá e só tem um canal na sua mente. As feridas do passado. As palavras que lhe falaram. Os negócios que deram errado. Os golpes que você viveu. A casa que você construiu e não deu certo. As coisas erradas que aconteceram no seu passado. Você só tem um canal. E você clica, de segunda a segunda, de domingo a domingo. E o pior, quando nós estamos assim, as pessoas ao nosso redor, elas sofrem. Os nossos filhos sofrem. Quando nós não conseguimos encerrar as páginas das perdas, nosso cônjuge sofre. Os nossos amigos sofrem. Talvez você está perdendo relacionamentos profundos. Você está perdendo amizades, momentos felizes. Você está perdendo momentos preciosos da sua vida, porque você continua naquele mesmo canal de perda e de dor emocional. Gente, ninguém pode estar ao mesmo tempo no passado e no presente. O que passou não voltará. As coisas passam e o melhor a se fazer é deixar o passado ir embora. O passado só tem uma utilidade: fazer-nos ensinar com os erros. O passado só tem uma utilidade: a gente olha para ele e a gente aprende com os erros, mas ele não pode nos prender. O passado não pode ter o poder de te prender. Existem pessoas que estão presas. Eu quero mostrar para você como que é um preso. Ele está com suas pernas presas. Ele não consegue mais praticar um esporte, porque no passado ele foi traumatizado. Ele está preso. Ele não consegue mais emagrecer. Ele não consegue mais ter saúde. Ele não consegue mais fazer um curso. Ele não consegue mais triunfar na vida financeira, porque ele está preso. Ele está amarrado. Você consegue imaginar comigo uma vida presa? O passado está puxando ele para trás. O passado está sugando as suas energias. Está preso. As mãos estão presas. Não consegue mais abraçar ninguém. Não consegue mais ter relacionamentos frutíferos com ninguém. Quantos filhos que sofrem com pais presos, porque não conseguem mais beijar os seus filhos, abraçar os seus filhos. Você está preso! Porque o seu pai, antigamente, ele feria com palavras. Quantos cônjuges estão sofrendo por pessoas presas ao passado? Deixa eu lhe dizer uma boa palavra nesta manhã. Você precisa fazer como Paulo. Paulo vai ensinar para nós. Paulo vai dizer em Filipenses 3:13. Paulo vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. A palavra grega aqui para esquecer é efilantomai, que sugere uma ação contínua, uma decisão, uma escolha de não se apegar ao que já passou. Você precisa viver o novo de Deus.
Levante a sua mão direita para os céus e diga: eu preciso. Está fraco? Diga: eu preciso me apegar ao novo de Deus. A palavra de Deus nos traz uma esperança. Paulo vai escrever para nós, segunda carta aos Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente frequentemente vai dizer que essa palavra está falando sobre pecado. Jesus me deu um novo nascimento, Jesus me deu uma nova vida, os pecados foram esquecidos, os pecados ficaram para trás, Deus me perdoou de todo o pecado. Querido, a nova vida, o novo nascimento que Cristo nos deu é perdão de pecados, mas é muito mais do que perdão de pecados. A palavra de Deus nos promete uma vida com abundância. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus nos dá uma nova vida, se refere a perdão de pecados, se refere ao céu, mas também se refere a uma vida abundante no presente. Uma vida abundante no presente significa esquecer o passado, deixar Cristo levar o passado na cruz, deixar Cristo levar as minhas feridas na cruz, e estar pronto para o futuro que Cristo tem preparado para mim. Aplauda forte ao Senhor, porque você está pronto a se apegar a essa nova vida, a se apegar ao novo de Deus. Deus tem algo novo para você, e esse novo é inigualável, jamais foi visto por ninguém. Deus tem preparado algo novo para a sua família. Você precisa pedir ajuda. Você precisa clamar ao Senhor nesta manhã para Deus te ajudar a se libertar das feridas do passado. Você precisa nesta manhã clamar ao Senhor e pedir: Deus, eu preciso de ajuda para esquecer os traumas, as tristezas, os fracassos que eu vivi no passado. Eu preciso, Senhor, esquecer os entes queridos que eu perdi, e essas coisas não podem mais me aprisionar. E eu quero te dar uma boa notícia. Jesus Cristo, Ele é aquele que consegue curar as nossas feridas. Jesus Cristo é aquele que pode, é o único que consegue trazer bálsamo, solução aos nossos traumas passados. Há uma profecia sobre Cristo. Há uma profecia sobre Cristo, quando Isaías vai dizer no capítulo 61, há uma profecia que traz alegria ao nosso coração sobre Cristo. E Isaías profetizou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para levar boas novas, boas notícias. Ele me enviou. Isso aqui é sobre Cristo. Isso aqui é sobre Jesus, gente. Ele me enviou para consolar os corações quebrantados e para proclamar que os cativos serão soltos. Gente, isso aqui é sobre Cristo. Ele é que pode curar os corações quebrados por palavras, por traumas, por decepções, por traições, por ódios. Ele é que pode proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Um dia Jesus Cristo estava diante de uma multidão em uma sinagoga. Jesus Cristo vai abrir um texto, e diante dele estavam cheios de pessoas quebrantadas de coração. Diante de Jesus estavam pessoas falidas emocionalmente,
falidas emocionalmente. Jesus Cristo abre um texto bíblico, e o texto bíblico que Jesus abre é exatamente esta profecia, que falaram sobre ele. E aquelas pessoas falidas emocionais, pelas dores, elas ouvem o próprio Cristo, elas ouvem o próprio Jesus dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que Ele me enviou para dar vida aos quebrados de coração, trazer libertação aos cativos. A palavra quebrados aqui no grego é pessoas moídas, pessoas que foram moídas. Quem que moeu as suas emoções? Quem que te causou dores? Quais as situações de fracasso, de escolhas erradas, de tristezas financeiras, emocionais, físicas que você viveu? Quais são os seus motivos de lágrimas por muitos anos? O Senhor Jesus está aqui nesta manhã para trazer cura às suas feridas. O Senhor Jesus está aqui para libertar você de todas as cadeias, todos os grilhões, as correntes emocionais que estão te prendendo ao passado. Ei, esta manhã é a falência das correntes emocionais que te prendem, porque a palavra de Deus diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seríamos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Um dos mais belos hinos já escritos e cantados foi escrito por Horatio Spafford. Horatio, ele era um advogado. Em 1870 ele servia fielmente com os seus 6 filhos e a sua esposa ao Senhor em Chicago. Horatio, ele foi vítima de um terrível incêndio. Esse incêndio destruiu boa parte de toda a sua renda imobiliária, boa parte de todos os seus investimentos imobiliários. Horatio viu virar em cinzas. Nesse terrível incêndio ele também viu o seu único filho homem morto. Um ano depois, Horatio decidiu ir morar na Inglaterra. Quando ele estava pronto para viajar, quando a família dele estava pronto para pegar o navio, ele precisou resolver algumas coisas, algumas pendências, ele não conseguiu ir junto. Ele ficou em Chicago. A sua esposa e as suas meninas, as suas 4 meninas entraram no navio. O navio sofreu um terrível naufrágio. O navio naufragou. As suas 4 meninas faleceram. Ele recebeu um telegrama. Quando a sua esposa chega na Inglaterra, ela manda um telegrama para Horatio: só eu me salvei. Horatio compra uma passagem, junta as coisas que tinha e vai para a Inglaterra ao encontro da sua esposa. Quando o navio estava passando na região aonde aconteceu o naufrágio, ele já tinha perdido seus negócios imobiliários, ele já tinha perdido seu filho homem, ele já tinha perdido as suas meninas. Ele então pega um papel e começa a escrever uma canção. E a canção que Horatio escreve diz: se a paz mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se ataques e vis tentações receber, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus,
sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal, salvou-me Jesus. Oh, sou feliz, hoje sou. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar, e então lá no céu vou para sempre, com os remidos cantar, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Há uma canção que precisa estar nos seus lábios nesta manhã. Abacuque cantou esta canção: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que todavia nos currais haja morte, eu me alegrarei no Senhor. Fique de pé aplaudindo ao Senhor nesta manhã. Em Jesus, cura para as suas feridas. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha um pai saudável, um pai cheio de planos. Um irmão de 10 anos de idade, gente. Eu estava pronto para pregar na igreja onde eu servia. Minha mãe, uma mulher saudável, nos seus quase 40 anos, com tanta vida ainda. Não tinha me visto casar, não tinha visto meu irmão crescer, nada. Naquela noite, minha mãe sofre um neurisma cerebral, e ela desaba, quase aos meus pés. Eu estava me preparando para pregar, no púlpito da igreja. Ela desaba, ela estava cantando, e ela desaba. Era a igreja onde nós servimos. Os meus amigos jovens estavam ali. As pessoas estavam ali que nos conheciam. Quando todos pensavam que aquela família ia ruir, que aquela família ia acabar. Muitos poderiam achar que a minha vida estava acabada. Eu sofri, e sofro muito ainda. Porque as feridas, elas podem ser curadas, mas toda ferida, ela tem cicatrizes. As cicatrizes, elas ficam. Mas, meu irmão, nesta manhã eu estou aqui ministrando a palavra para você. Eu tenho 2 filhas lindas. Eu casei com uma mulher linda. Eu sou pastor há muitos anos já. Eu decidi ter cicatrizes, sim, mas feridas não, porque as minhas feridas eu deixo elas para que Cristo as cure. Nada vai me prender ao passado. O meu futuro é muito glorioso e eu não vou me prender ao passado. Eu quero te receber aqui à frente, mas eu quero falar para você. Há poucos dias atrás morreu um famoso ex-atleta da NBA. O nome dele é Dikembe Mutombo. Ele faleceu há poucas semanas. Ele está no Hall da Fama da NBA. Ele ganhou vários prêmios. A camisa 55 dele está eternizada em 2 times da NBA. 2 times. Dikembe, ele tinha 2,18 metros. Mas quando ele era criancinha, ele dizia para todos que ele queria ser médico. Ele tinha 12 irmãos, veja, ele tinha 12 irmãos. E Dikembe morava no Tongo, na África. E ele dizia: eu quero ser médico, eu quero ser médico. Todos os irmãos dele davam fortes tapas na cabeça de Dikembe e diziam: pare com essa bobagem, pare com essa bobagem. Todos os dias ele apanhava: pare com essa bobagem, pare com essa bobagem. Um dia ele estava brincando na rua e um carro muito belo passou ali no vilarejo onde ele morava. E o cara disse: você quer ser jogador de futebol, jogador de basquete nos Estados Unidos? Ele olhou assim e disse: eu quero. Alguns dias depois ele estava embarcando para os Estados Unidos.
E ele se tornou esse grande atleta da NBA. Sabe o que aconteceu? Ele ficou muito rico. Ele ganhou muito dinheiro. Ele tinha um sonho de ser médico. E sabe o que ele fez com o dinheiro que ele ganhou? Ele abriu um hospital no vilarejo, na comunidade, que era uma comunidade carente, uma comunidade sofrida da África. Ele abriu aquele hospital. E ele foi fazendo um discurso. Ele era cristão. E ele foi fazendo um discurso numa igreja. E ele disse assim: quando eu era criança, meus irmãos me batiam e mandavam eu esquecer os meus sonhos. Quando eu era criança, eu queria ser médico. Mas hoje, eu tenho vários médicos trabalhando por mim. Quando eu era criança, eu queria ser médico. Hoje, eu tenho dezenas e dezenas de equipamentos caríssimos trabalhando por mim. Quando eu era criança, eu ganhava tapas e mandava eu esquecer o meu sonho. Mas hoje, eu tenho um grande hospital trabalhando por mim. Eu quero orar por você nesta manhã. Você que precisa se desprender de algo. Tem coisas que estão prendendo você. Fracassos, dores, tristezas. Eu quero que você esteja pronto para receber o novo que Deus tem para você. Sai do seu lugar, vem. Vem correndo aqui à frente, vem. Vamos cantar. Vem. Deus tem algo novo, 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 Deus tem algo poderoso. Aqui és tudo. Vem, o Senhor te espera. Isso, querido, vem. Estende suas mãos para cá, estende suas mãos para cá. Não existe ferida que o Senhor não consiga curar. Não existe cadeia e corrente que estejam te prendendo, te impedindo de viver algo extraordinário de Deus que Ele não consiga desfazer. Jesus, nesta manhã, como o nosso coração te celebra, como o nosso coração celebra o novo que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos deu. Sempre em Ti nós podemos viver coisas novas. Sempre em Ti nós podemos viver algo novo, algo especial. Há homens e mulheres aqui que precisam fluir. Há homens e mulheres aqui que precisam correr e eles estão aprisionados. Há homens e mulheres aqui que precisam alçar voos altos. O Senhor tem coisas lindas para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa. Que eles consigam, Senhor, vencer as escolhas erradas. Que eles consigam viver, Senhor, uma vida de triunfo, uma vida abundante, uma vida plena. É essa vida que o Senhor tem para nós. Uma vida plena, uma vida abundante. Nós os abençoamos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Abrace quem está do seu lado e diga: Cristo cura, Cristo cura.